For the Philippines, now we are going to present the tribute movement positivista de Sorocaba, José García Vila, by Vilma de Freitas, Jaime José Jr., Claudia Vitale, Ivonne Ferreira do Nascimento, Bettina Rollers, Diego Tadeo Scorsetti, Linda Gómez de Araujo Díaz Cámara, Risco Casiano, Mayara López de Los Costa, and Paulo Enrique Medral from Brazil. Activity by our cultural ambassador from Brazil, Leandro Flores. You can start now. Bom dia, hello Filipinas. É um prazer imenso estarmos aqui prestando essa pequena homenagem, espalhando um pouco da poesia é, e uma pequena homenagem e gratidão ao anfitrião, gratidão ao movimento cultivista de Sorocaba, que está presente em várias áreas do país. Eu vou dar início a uma pequena homenagem ao grande poeta filipinense José Garcia Villas, e eu vou seguir por uma ordem alfabética aqui. A Cláudia está presente? Me parece que não. Jaime está presente? Também não. Então, bem-vinda, Lindonete. Fale um pouquinho de você, o que que você preparou para a gente. Gratidão pela presença. Bom dia, Ivone, bom dia a todos. Saudação a Filipinas e a todos que estão presentes. Meu nome é Lindonete Araújo, sou de Santa Cruz, natural do Rio Grande do Norte, e já radicada em João Pessoa há mais de 20 anos, né? E é um prazer estar com vocês aqui, poder homenagear o escritor filipino, né, José Garcia Vila, ele que foi um crítico literário, conhecido pelas poesias inovadoras no século XX. E eu trago um poema, um pequeno poema dele. Se o meu sol se pusesse no oeste, eu não suportaria. E se nascesse no leste, eu precisaria anulá-lo. Acredito que esse poema propõe a não aceitação, né, sobre uma possível adaptação às mudanças dos sentimentos mais profundos. Ou seja, ele usou o movimento do sol para relacionar com a essência interior dele, ou com a verdade indisposta à não mudança, não é isso? Talvez pelo estilo dele ser extremamente original e polêmico, né, para a época, ele dizia não às ideias contrárias, aquilo que a sociedade pregava, acredito. Então, ele não se dispunha à mudança nesse sentido. Acho que é isso, essa é a primeira parte, né? Vai ter uma segunda. Muito obrigada pela colocação linda, poética e tão pertinente, digamos assim. E vamos dar continuidade agora. O Paulo Henrique acho que também não está presente, então vamos passar para o Rico Cassiano. A palavra é toda sua, Rico. Muito bem-vindo. Pronto, vocês me ouvem, né? Bom dia a todos, né? Prazer estar com vocês aqui do Movimento Cultivista de Sorocaba. Eu sou de São Paulo, capital. Sou poeta, participo aqui de alguns movimentos, né? Aqui no Brasil e também na Itália. Sou da área de engenharia, professor, pesquisador na Universidade de São Paulo. E para mim, participar desse evento me abriu a possibilidade de conhecer um poeta que eu não sabia, né, que é o José Garcia Vila, né? E o que me chamou a atenção na obra dele é justamente uma certa desconstrução poética, né, em que ele usa excessivamente vírgulas, né, em que ele não se coloca no modo comum. E aí, pesquisando sobre José Garcia Vila, me chamou a atenção um poema que ele fez quando era muito, muito jovem. Esse poema foi muito contestado na época, inclusive ele sofreu aqui ele foi julgado e multado por obscenidade, né? Como o poema impactou na época a sociedade, né? E foi suspenso da Universidade das Filipinas por causa desse poema, em que ele equipara de maneira muito inovadora o corpo de uma mulher com um coco, né? E aí ele faz uma relação poética, né?
permeando aí a questão um pouco infantil e um pouco erótica, mas trazendo essa inovação para o campo literário, né? E eu vou ler então esse poema para vocês, tá? Ah, demais comentários eu vou deixar então para a segunda parte, para não ser excessivo aqui com os demais colegas, tá? O poema do coco. Os cocos amadurecem. São como mamilos para a árvore. Uma mulher tem apenas dois mamilos. Há muitas vidas de mulheres em um coqueiro. Logo os cocos ficarão pesados e cheios. Colherei um, muitos. Com uma criança sugarei seu leite. Sugarei dos cocos pequenas canções brancas. Lembrarei de muitas mulheres. Beijarei um coco, porque ele é o mamilo de uma mulher. É isso, por enquanto. Obrigado. Obrigada, Rico, por enquanto. É maravilhoso, excelentes colocações, muito obrigada. Agora vamos dar seguimento. Eu vou chamar a Vilma de Freitas. Seja bem-vinda, Vilma, um ótimo dia para nós. Esteja à vontade. Bom, eu sou Vilma de Freitas, sou do Espírito Santo, cidade de Linhares, né, capixaba, e eu trabalhei muitos anos na educação, com criança, educação, as séries iniciais, e comecei a escrever baseado, né, nas aulas, né, na necessidade da envolver a criança na literatura. E comecei a escrever obras infantis, né? E não estava me envolvendo muito com poemas. Agora, com esse grupo maravilhoso, a gente vai conhecendo os poetas, a gente vai se envolvendo e a gente não sai mais dessa caminhada, né? E é um prazer estar aqui, né? Fazendo essa homenagem ao grande poeta José Garcia Villa. Hello, Filipinas! Gratidão ao pessoal aí, os colegas, o Leandro Flores, a Ivone. E o que eu percebi nele, que eu achei encantador, é como eu trabalhei muito com criança, eu tenho alguma coisa que tem a ver com esse poema que ele coloca. Quando eu não era maior que um enorme, meu, teologia, de rosa, e tudo ele vai colocando vírgula, né? Tigre, até que eu queimasse com eles, pura fúria, então eu era ira, full. E, na maioria dos casos, suave, a maioria. Escuro e, ainda assim, muito iluminado. Em mim, olho ali, cresceu, brotando visão. Isso, ouro. E suas guerras, então? Eu sabia que o Senhor não era meu Criador. Não, ele, o não gerado. Mas eu vi o Criador muito profundo, né? Ele coloca lá, logo no início, teologia, né? A espiritualidade. Ele percebe, às vezes ele questiona Deus, por que isso, por que aquilo, diante das injustiças, né? Diante das adversidades. E ele pergunta a Deus, às vezes tempo ele nega e confunde-se, não sei, eu não sei se eu posso ter essa autoridade para falar esse conhecimento, porque é muito profundo falar desse tema, né? Mas eu sinto que ele, ao mesmo tempo que ele questiona, né, que ele coloca lá no comecinho, quando eu era pequeno, quando ele era criança, né, ele já observava, né, ele começou a escrever, né, ele já tinha a profundidade, né, do que ele observava. Então, o que eu achei assim que ele, ao mesmo tempo que ele questiona Deus, às vezes ele se revolta, quem é ele, quem é Deus diante de tantas coisas que ele não entende, mas ao mesmo tempo ele vê Deus, né, diante de uma rosa, de um pássaro a voar, né? Então, achei muito profundo essa beleza que ele traz para a gente. Depois eu vou ler aqui o que eu coloquei que se refere a. Eu achei bem legal, porque eu achei bem infantil também, né? Ele coloca as durezas da vida, mas ele coloca um aspecto bem poético. Eu achei muito lindo esse poema aqui. Iago está presente. Bom dia, Iago, seja muito bem-vindo. Prazer imenso estarmos juntos. E a palavra é sua, fique à vontade. Obrigada. Muito bom dia, tudo bem? Não sei se vocês me escutam bem. Eu sou poeta, escritor aqui de Eldorado, interior do estado de São Paulo, no Vale do Ribeira. Sou professor e atuo na rede básica de ensino, Ensino Fundamental 1. Escrevi recentemente meu quinto livro, lançamento ano passado. Para mim é um
grande prazer estar aqui, falar desse poeta filipino, a qual eu não conhecia, e que carrega várias nuances com ele, para mim, pessoalmente, um certo enigmatismo, mas também uma sensibilidade e uma coragem para falar de alguns assuntos, ou mesmo de forma sensível, de certos olhares dele que acabam sendo polêmicos, né? Seja no âmbito religioso, seja na descrição da natureza feminina, e hoje eu trago também uma visão dele sobre o próprio poema. Eu vou ler para vocês e depois eu faço um comentário breve em cima. Letra 2. Primeiro, um poema deve ser mágico, depois musical como uma gaivota. Deve ser brilho em movimento e guardar o segredo do desabrochar de um pássaro. Deve ser esguio como um sino e também conter fogo. Deve ter a sabedoria dos arcos e ajoelhar-se como uma rosa. Deve ser capaz de ouvir o brilho da pomba e do cervo. Deve ser capaz de esconder o que busca como uma noiva. E, sobretudo, eu gostaria que Deus pairasse sorrindo da capa do poema. Então, ele nesse poema, né, que ele fala sobre a visão dele, né, do que é poesia, do que é a estrutura do poema e do que é a poesia, além da estrutura do poema, ele reúne vários elementos que já compõem, né, a carreira literária dele em torno da poesia, que é a visão dele sobre a mulher, no final ele acaba falando, né, reflete a alma feminina nele, eu acho que vai algo além do desejo, algo além do erotismo, que ele deixa muito explícito ali no poema do Coco, mas talvez seja algo ligado com a figura da maternidade, algo ligado com uma presença feminina na vida dele muito intensa, muito forte, e aí ele não deixa também Deus de lado. Ele tem esses comentários sobre Deus, esse mistério intriga ele muito, e ele volta a tratar aí o poema, de certa forma, como uma graça, como um dom divino mesmo. Agora eu vou chamar a Virginia Rowland. Olá, bom Muito dia. bem-vinda, ótimo dia, Bom dia. Virginia. Seja muito bem-vinda, a palavra é toda sua. Bom, vou me apresentar, né? Virginia Rowlands, uma mãe periférica aqui de São Paulo, uma aventureira das letras, né? É verdade, Ivone. Você sabe, Ivone, que eu sou uma aventureira. Eu passei a minha vida fazendo textos técnicos, relatórios, enfim, e fui incentivada pela Ivone a me aventurar a escrever. Escrevo crônicas, escrevo contos, escrevo memórias e já participo de alguns livros e acho uma imensa honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, viu? A honra é toda nossa, Virgínia. Fique à vontade, a palavra é toda sua. Aí eu estou meio constrangida aqui, Ivone. Não sei muito para Acho que onde todo ir. mundo fica um pouquinho meio que nos bastidores das câmeras. Seja à vontade. Você queria colocar alguma coisa sobre o poeta homenageado? Fique à vontade. Sim, sim, Aí, eu acho inclusive uma tristeza que a gente tenha tão pouco contato com tantas almas iluminadas que a gente encontra pelo mundo. E acho que essa foi uma grande oportunidade, né? Eu realmente não o conhecia, passei a conhecer a partir desse trabalho, e percebi o quanto ampla era essa atuação, né? Que passa pelas letras, pela crítica, pelas artes plásticas, né? Então, me trouxe um conhecimento muito positivo, né? Fiquei muito feliz em conhecer, até porque quando a gente fala em Filipinas, a despeito dele ter morado nos Estados Unidos, mas quando a gente fala em Filipinas, a gente está falando de uma coisa muito distante, que a gente conhece muito pouco, que a gente sabe muito pouco, tem poucas informações, né? Então, me trouxe uma riqueza meio inesperada e surpreendente.
né? E acho que é um começo de um relacionamento, porque agora tenho muito interesse em conhecer muito mais a obra e o trabalho de- nem quero chamar de escritor, porque ele é meio multimídia, apesar de não ser da época multimídia, mas ele atuava em várias áreas, então acho que começa um relacionamento com ele, tentando compreender mais, conhecer mais e me aprofundar nesse trabalho tão maravilhoso que ele fez. Então, agora eu vou voltar um pouquinho para mim, tá bom? Eu sou, acho que eu acabei não me apresentando direito também. Eu sou Ivone Ferreira, moro aqui, nascida e moro aqui na Grande São Paulo, chamado ABC Paulista, em Santo André. É, esse universo literário também ele surgiu de uma forma bastante inusitada, né? E com relação ao homenageado, que acho que vocês descreveram de uma forma assim maravilhosa, estou encantada. Eu ainda ontem, eu aqui refletindo, eu fiz um poema pequeno, né? Chamado Diálogo com o Céu. Diante de tanta beleza, um critério superior a transbordar pelo meu olhar. Eu aqui, tão pequeno ou tão gigante, rendo-me à necessidade de te observar no clarão do dia ou nas noites de luar. E eu sigo por aqui, somente a contemplar. Um pouquinho disso, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Então, nesse segundo bloco, aí a palavra está aberta. Nós temos ainda um tempinho, a gente calcula mais ou menos em torno de 5 minutos. Aí eu queria que vocês falassem é, um pouquinho mais de vocês, enquanto pessoas, enquanto poetas, escritores, que é um espaço assim, mágico, né, para essa troca. E diante lá do grupo, nós fizemos uma citação também a Clarice Lispector, né, que ela coloca assim, eu escrevo porque parece que não há mais nada a fazer nesse mundo de homens, né? Então, estava refletindo aí para duas questões aqui para nós, né? O que que te leva a escrever e o que que te inspira mais? E a gente queria ouvir aí um pouquinho de vocês. Vamos manter a ordem, né? Que eu acho que fica mais seguido. Então, vamos lá. Lindonete, você começa para gente. Olha, é o seguinte, bem, desde adolescente, né, eu já senti um chamado, assim, da alma para moldar os meus próprios sentimentos através da escrita e nunca mais parei de interpretar a vida e de me expressar dessa forma. Então, dentro dessa escrita, né, vem as experiências, os valores, os questionamentos, as emoções e talvez ainda algo ainda não palpável. Eu escrevo com uma certa necessidade para dizer o que penso e que de alguma forma, né, me faz sentido. Então, assim, sempre estou escrevendo, observando a vida, a natureza, as pessoas, enfim, sempre há um momento, né, e isso depende de cada instante da vida, né, que vem as inspirações, que veio a outra pergunta, né, que você colocou lá, outro questionamento, o que me inspira a escrever? Então, eu me inspiro diante de tudo, né? De tudo que vejo, sinto, observo, dentro da objetividade, subjetividade existencial, de uma forma geral, dentro das simplicidades e também nas coisas mais complexas que há, né? Que é o que vem realmente de dentro de nós, da alma, enfim. Então, inspiro-me com a leveza, né, da vida, mas também com os questionamentos sociais que me incomodam. Então, por isso, a minha poesia, assim, ela é bem diversificada, né? Ela vai também desde as questões internas, como também as mais complexas e também em relação à sociedade também. E hoje, mais do que nunca, eu vejo que a linguagem ela é necessária, né, para que a loucura dos homens não permaneça invertida e tão cruel em nossa sociedade. Que a gente vê aí uma distorção muito grande a cada dia, né? As pessoas muito desumanas, na verdade. Então, acho que a poesia, ela também educa. O homem precisa ser humanizado. E a poesia, ela educa, porque ela é flor e amor, mas também ela é denúncia e resistência. É dessa forma que eu vejo. Então, é sempre assim, uma inspiração, né?
que vem, assim, vamos dizer, do nada, mas que ao mesmo tempo faz todo sentido para mim. E aí eu trouxe também um poema que é Entranhas Poéticas, porque assim, muitas vezes a poesia ela é vista de uma forma assim muito tristonha, muito introspectiva, e não é só por aí, né? Ela é bem complexa. Então eu trago o seguinte: essa é minha. Há quem diga que a poesia exterioriza apenas a melancolia, um mundo obscuro e desconhecido, choroso e sofrido. Não, os versos também são líricos e sorridentes, lindos e intermitentes. O poema é a força da alma, a completude que ressalva, se alia as retumbantes elegias aos tons da alegria. Nas vísceras poéticas, fios ou não de métricas não se paralisam no sarau, nem no íntimo aval, mas nos anais das memórias e em suas histórias. Daí vem os amores e as libertações, o tudo ou nada nas palavras externadas. E é isso. Eu agradeço demais pela minha participação. Muito obrigada a todos vocês. Que lindo! Que coisa mais linda! A gratidão é toda nossa. Você quer falar um pouquinho das suas obras, bem rapidinho? Você Sim. tem 3 livros solo. Muitíssimo obrigada, Ivana, desde sempre, né? Você é uma pessoa bem iluminada na minha vida e tem vindo assim só para somar, apesar de não conhecê-la pessoalmente, mas você realmente é luz. E assim, eu tenho 3 livros solo, como você falou, né? Centelhas Poéticas, é, Psicoversos em Versos Sociais e Letras Luminosas. E estão aí, né? Eu acredito que tem outras obras também assim escritas que ainda não foram publicadas, mas acredito que em algum momento, quando der certo, farei isso. E é isso, a gente não para de escrever, né? Tenta, de alguma forma, trazer o que eu já falei, algo assim muito interno e, ao mesmo tempo, essas denúncias que também devem ser colocadas, né? Para O tentar tempo todo. O o tempo todo. tempo inteiro, exatamente. Porque, infelizmente, a humanidade precisa. É isso. Gratidão, Nossa gratidão. gratidão, toda a nossa gratidão. Aí vamos seguir agora com o Rico. Muito bem-vindo, Rico. Mais uma vez, esteja à vontade, a palavra é toda sua. Sim, é muito importante a gente estar aberto às conexões do entorno, né? E o entorno não necessariamente é o que está perto, né? É o que está longe também. E é isso que faz desse nosso ambiente ser um ambiente produtivo, né? Você sempre tem a possibilidade de conhecer novas pessoas, novas culturas, novos olhares, né? Não necessariamente é atual, né? Então, estamos falando de um poeta do início aí do século XX, né? De uma época que a sociedade ainda era muito fechada. Hoje temos ainda muitos obstáculos na sociedade, mas eu entendo que nós estamos no caminho de compartilhamento, né? Então, só a gente pensar que há 100 anos as mulheres nem espaço tinham para poder se manifestar. Quanto mais escrever poesias, né? Quanto mais estar em um evento coletivo de poesias cuja temática envolve sensualidade, inclusive, né? Então, isso é um grande avanço. Então, eu penso que nós avançamos muito, né? No espectro de construção coletiva, né? E dentro desse aspecto, eu percebo que o Vila já tinha esse olhar. Eu peguei aqui um certo recorte, não quero ser chato e ficar lendo texto, né? Mas ele fala aqui, né? Tipo, a própria ação narrativa de poemas do Vila subverte a inocência, né? Por meio de conotação sexual, por exemplo, né? A própria estrutura linguística também já era algo novo para a época, né? É uma, reflete uma tendência que ele tinha para uma sintaxe pontuada, com vírgulas, enfim, com pontuações, com uma elipse, né? Em que ele faz as amarrações, né?
nessas estrofes, né? Então é isso, né? Ele tem uma forma e um estilo que não necessariamente ele é rimas, né? São rimas, né? Então é um estilo livre, é uma forma diferente também de se expressar, que para nós é importante, né? Entender que nem sempre você tem que estar rimando, né? A poesia, né? Então ele trouxe isso de maneira muito inovadora. E para encerrar, então, eu vou deixar um poema aqui meu também, né? Eu fiz para. A gente está falando de pessoas da área do exterior, e tem aqui um poema sobre a Frida Kahlo, né? Então, eu vou ler o poema sobre a Frida Kahlo como uma homenagem às mulheres também presentes, tá? A conheci já tarde, numa tarde sem tempo, nos contatos com a arte, no monocromatismo em suas formas. Chocou-me intacto, meus olhos vidrados, no encontro com seu olhar, nos encontros do mundo dos mortos. Hoje, poeta acostumado, agora evoluído, percebo que vejo em sua arte um pouco também as chagas de mim, nas dores de seu físico, nas agruras de seu psíquico. Frida se tornou um símbolo, Kahlo se consagrou um mito. Nas texturas de suas telas, nas pinturas suas tão belas, Frida se faz presente, Kahlo se faz poeta. A mistificar e instigar, a embelezar a morte, são traços conscientes, é Frida Kahlo. A deixar-nos presente um pouco mais pleno, a certeza de que foi e será uma artista, uma poetisa, Frida Kahlo. Obrigado, gente, pela oportunidade. Então é toda nossa, Rico. Obrigada. Então agora vamos seguir com a Vilma. Então, falando de mim, eu comecei a escrever, conforme já falei, começando pela obra infantil, né? E eu não escrevia desde criança, igual algumas crianças já começam a fazer poema desde novinhas. Às vezes é incentivado, às vezes nasce dela mesma. Então, antes eu só observava a natureza, observava o fogo na mata, e aquilo ali ficou registrado na minha memória. E hoje eu coloco no papel em forma de versos, né? De poemas, de crônica, de contos. E eu tenho 4 obras infantis, uma pela editora, por uma editora, e 3 de forma independente, já participando de antologia, inclusive Contos Livres, que é convidada pela Ivone. Gratidão. E tem aqui colegas também que já estão lá naquela antologia, que participaram, né? E daí a Ivone ajuda a incentivar mais. Eu participo de aulas de escrita para melhorar mais a forma de escrever. E cada dia mais, eu não escrevo há muito tempo, comecei a me atuar mais de 2023 para cá. E olha, dentro de pouco tempo, quanta coisa que eu já fiz, né? Quantos colegas que eu já ouvi, quantos poemas, né? E aquilo só vai a gente crescer. Meus poemas não são, conforme alguém dizer, às vezes, não gosto de focar muita tristeza no poema, né? Eu gosto de palavras simples e questões sociais, questões da mulher, questões da infância, questões do meio ambiente, né, o que afeta a sociedade. Então, a gente vai colocando no papel e é uma forma de a gente espalhar os nossos sentimentos, vai chegar até alguém vai receber essa palavra, essas mensagens. Eu acredito na força da palavra, na força de um verso, que vai chegar em alguém, pode tocar em uma pessoa, né? Então, por isso que isso me faz a continuar e não desistir. E eu posso ler aqui, esse me identificou muito, porque esse José Garcia Villa, eu sentia que ele era um observador. Eu era observadora também. Então, quando eu morava na zona rural, eu era criança, então a minha história aqui é o João, ele se trata a questão de desmatamento na Mata Atlântica, né? São quantas vidas, né, que eram destruídas. Eu, enquanto criança, ninguém falava para mim, mas eu percebia que havia alguma coisa errada, né? Eu ficava na porta observando aquele fumaceiro, os pássaros voando para lá e para cá. Aí eu coloquei o João, um personagem que era criança, ficava na porta observando e via aquele tamanho horror. Ele cresceu, o vovô João já era vovô, né? E ele colocava para os seus netinhos. Vovô João não se esquecia do fogo na mata. Plantar era preciso. Seu pai gritava: corre, olha o fogo, João! Os pássaros voavam, desesperados, sem rumo. O fogo queimava, as labaredas subiam,
feito línguas de fogo. A fumaça ia até o céu. Tatu, cobra, cutia, coitados, para onde corriam? Ele apenas olhava. Vovô João, se pudesse, voltaria no tempo e gritaria bem alto. Não coloque fogo na mata, a mata é viva, nela a vida. No rio tem, a mata protege o rio, no rio tem peixes, o rio é vida. Então, eu fiz baseado na observação, nas minhas lembranças da infância. Se eu tivesse colocado tudo em poema naquela época, eu já teria escrito muita coisa. Agora, eu gostaria, baseado nesse encantamento que esse escritor famoso aqui, o José Garcia, que eu não conhecia até então, mas agora eu vou me empenhar mais nos versos dele. Eu posso ler o que eu fiz baseada, ou vou até outro momento, para escrever primeiro um poema, deve ser mais. Nós temos alguns minutos, mas dá tempo para você ler esse. Esteja à vontade, tá? Tem mais uma outra rodada? Não, outra rodada não tem, essa é a rodada final. Mas dá tempo de você ler. Eu gostei muito do poema. Primeiro, um poema deve ser mágico, depois musical, como uma revoada de pássaros. Andorinhas atravessando do Polo Norte ao Polo Sul. Ser poeta é voar alto, como uma águia. Poema é um rito. Movimento é sentimento, resistência. Atravessando as estações, o poeta resiste à rigidez do frio inverno e o calor ardente do verão. O caminhar do poeta há de ser contínuo, cada verso traz a sabedoria divina. Ser poeta é ser capaz de se encantar com a beleza da rosa, ser capaz de ouvir o outro, sentir o brilho do sol, a energia do beija-flor, o lindo trabalho comunitário das abelhas. Ser poeta é capaz de se esconder quando é preciso, enquanto buscar o sentido e as mensagens das palavras. Ser poeta é sonhar. Há de chegar o dia em que os portais da cidade se abrirão para a entrada dos poetas, e eles cantarão seus versos sublimes. Os exércitos baixarão suas armas. Deus ficará feliz, sorrindo, e estará na capa do poema. Vilma de Freitas. Que maravilha, que coisa mais linda, gente. Obrigada, Vilma. Agora vamos Obrigada. seguir. Vamos seguir com a Virgínia e depois com o Iago. A palavra é toda sua, Virgínia. Bom, o que me inspira, né? Por que que eu comecei a escrever e gostei, né? Eu uso a minha própria existência e a observação do mundo que me rodeia, tá? Então, eu sou socióloga, então já trago toda essa visão da sociedade. Então, acho importante o engajamento nas causas femininas e feministas, nas causas das camadas populares, do social, e eu trago sempre essa referência. Hoje eu já tenho, acho que eu participei, assim, nas minhas aventuras literárias, né? Já participei, acho que de umas 10 antologias, inclusive tenho antologia junto com Ivone, e estou organizando um livro solo. Vou fazer vou juntar minhas crônicas, enfim, tô pensando ainda um pouco no formato. E claro que eu não trouxe um trecho ou uma poesia, porque não me sinto competente para ser poeta, pelo menos não até agora. Tá? Eu não poderia ler uma crônica completa nesse momento. Tá? E eu continuo muito tocada em estar aqui nesse momento com vocês e sempre procurando trazer em todos os meus textos coisas que adicionem ao leitor, tá? Que toquem ao leitor, que despertem algo no leitor, né? Porque um texto que não desperta nada no observador, ele tem pouco valor. A gente precisa se emocionar e emocionar as pessoas. Maravilha, maravilha. Gratidão mais uma vez, Virgínia. Agora vamos seguir com o Iago. Bem-vindo novamente, Iago. Então, o que me motivou a escrever, né? Eu escrevo desde criança, diários, são filmes, obras que eu assisti, não aceitei o final, fui lá, fiz reescritas. Então, assim, o processo da escrita está presente na minha vida desde a infância. E daí veio o primeiro livro com 18 anos, há 10 anos atrás,
ano passado, pela uma lei de incentivo público, veio outro livro aqui, e o poeta aí de Filipinas, eu fiz um pequeno comentário sobre ele que eu achei muito, assim, bacana, né? Que ele fala que o artista poderia ser simultaneamente manso como uma pomba, agudo e focado como uma águia e ferozmente independente como um leão. Eu acho que isso reflete muito a identidade artística que também o artista pode, deve ter na nossa época, onde se vive em tantas bolhas e polarizações, né? E a gente acaba se fechando e as conexões não se alcançam, como esse momento aqui, um momento glorioso que está acontecendo agora nesse momento. E eu acredito que, apesar de eu ter escrito 5 livros de narrativas, eu sou poeta de nascença, né? Eu não vejo assim como que eu esteja me enaltecendo. É que realmente eu amo a poesia, né? Mais ainda do que a narrativa. A narrativa é uma coisa que eu adoro de paixão, mas eu acho que meu amor mesmo é pela poesia, por esse gênero que você fala livremente, como o poeta de Filipinas caminha entre o erotismo para o tema religioso, a representação da mulher, a ambiguidade, a dualidade. E hoje eu trago aqui um poema meu que vem alcançando certa notoriedade, que é a Estranha Língua das Flores, tem despontado aí em alguns concursos que eu acho interessante, não só pelas premiações, pelos títulos, mas por tornar-se conhecido, né, por alcançar as pessoas, por tocar as pessoas, que é o mais importante, como a Virgínia falou, né, um poema sem intencionalidade, sem intenção, sem propósito, ele não é um poema, né? E eu creio que todo poeta tem uma intenção, todo poeta, toda poetisa tem intenção de deixar algo, ainda que enigmático, ainda que muito metafórico. Você vai estudar, você vai buscar, você vai encontrar essa intenção, e às vezes essa intenção ela é muito subjetiva. A estranha língua das flores. As línguas se estranham quando eu disse meu próprio nome. Parece até mesmo um fantasma dotado. Esse senhor que venho carregando dentro de mim. Não se afaste do meu cortejo de espíritos, pois eles jamais tocariam em um fio de cabelo teu. Tentamos nos comunicar, os girassóis foram traídos. Meu cortejo no limo das bromélias, indo em direção rumo a um porto vazio, onde uma canoa de corda estaria. Mas esperamos tanto um do outro, que no fim éramos deuses demais para se servir e perdemos nossa imagem no espelho para nós mesmos. Pois quando se foi em ventania, o gosto de quase tudo, todas as flores morriam em meu prato, como se você tivesse me arrancado a memória íntima do sabor de todas que colheu, plantou e me serviu. Pensei ter ouvido as agonizantes batidas do coração do sabiá, sendo assombrada por uma violeta alienada, e essa violeta era você, latindo como um cão mentiroso o tempo todo, me servindo todas as línguas rindo como um louco, e eu servindo todos os dias ignorante e feliz à noite. Éramos plenos demais para definir o que era amor. Sabíamos sofrer as dores de uma cerejeira violada, mas não sabíamos provar o sumo das sementes. Em pensar que as ouvia algum dos cantos do sol. Fiéis como a selvageria jurou tudo a este mundo. Seu beijo era como algo como um astro queimando minha pele, e orvalhava meus lábios como o suco rubor da terra. Para que eu pudesse escutar de novo, a sua voz para imitá-la como um dominó de girassóis, até que exaustivamente te amasse tanto a ponto de entender essa estranha língua que me encantou. Então, quero agradecer essa participação, essa oportunidade incrível, e divulguei bastante aqui na minha cidade, na minha região, e tenho certeza que o cultivista de Sorocaba, junto a esse evento incrível, está fazendo a diferença aqui para nós artistas, não somente para mim. Obrigado. Maravilha. Obrigada, Iago. É muito interessante que eu percebo que eu tenho um pouquinho de cada um de vocês, né? E é muito interessante, muito mágico isso. E como poetas também tem que se alimentar um pouquinho de devaneios, senão ai dele, não é? Eu separei aqui o meu, porque assim, eu oscilo muito entre o lírico e o social, né? Porque eu brinco também muito com o lírico, eu acho que eu preciso dele. Então, eu separei um poema que eu fiz, nossa, exatamente 1 mês atrás, que se chama Guardei. Guardei nossos olhos, nossos olhares, em meio a uma estrada de nuvens.
Não que o tempo tenha escurecido, é que talvez tenhamos interrompido o que pela vida foi permitido ou não. Não saberei dizer se o destino escapa pela mão, a mão do homem ou a mão divina. Conservo-te na lembrança, divina menina, e que o seu canto perante o encanto com que nasceste para a vida finalize sempre com um sorriso na porta da entrada ou da despedida. E é isso, gente, toda a nossa gratidão, acho que assim, que manhã que já degustamos assim esse perfume junto da poesia. Muitíssimo obrigado. Todos somos muito gratos ao embaixador Dr. Leandro Flores por essa linda oportunidade, que não fique só por aqui, que tenhamos muitos, muitos encontros pela frente, ao movimento cultivista de Sorocaba, que assim, fica até difícil para definirmos essa forma de gratidão. Ricardo, você está por aí ainda? É isso, gente. Temos. Alguém quer deixar mais alguma palavrinha? Podemos encerrar com a nossa forma de gratidão. Muito obrigado a todos os envolvidos, a toda a equipe técnica, e ao que vem por aí, né? Eu assim, sou muito feliz e conheço alguns. Eu vou aproveitar só essa oportunidade que a Vilma e Virgínia estão presentes, que o nosso encontro ele se tornou com uma antologia, Meu Olhar Democrático. Eu acho que assim, esse tipo de projeto, eu acho que ele deveria ser constante, né? E muitas vezes sentimos dificuldades, não é qualquer editora que banca, digamos assim, né? E porque não tem como, não tem como fugir. A política é a nossa realidade, tudo é político. Estamos num momento muito difícil, mas vamos superar, vamos acreditar. A arte salva, a arte cura, né? Na verdade, e ela está sempre se manifestando. Gente, do fundo do meu coração, muito obrigado a todos. Um beijo no coração de cada um de nós. Tá? Obrigada.